Aqui, acho que essa discussão entre os antropólogos dessa questão quilombola é interessantíssima. Acho que eu queria até ter chegado mais cedo para ouvir mais do que falar, porque a gente precisa muito. No nosso recente encontro regional Sul-Sudeste, lá em Porto Alegre, da nossa... Antes, me apresentando, sou Leandro Nitidieri, procurador junto com a doutora Valquíria na Procuradoria da República de São Mateus, né? Atuamos nessa temática que é a temática que fica para a chamada 6ª Câmara da Procuradoria-Geral da República, né? E nós tivemos um encontro recente com a presença de vários antropólogos e até o professor Moura, lá da Paraíba, e o que a gente precisava é isso. A gente queria ouvir, na verdade, 2 antropólogos argumentos para até rebater algumas visões jurídicas, né, legalistas dessa questão, porque para o juiz a questão é mais binária, né? Uma terra sendo uma regularização de uma terra quilombola ou terra indígena também, né, vai ser contestada eventualmente no judiciário, e o juiz vai precisar dizer se pode continuar aquela regularização ou não. E a coisa acaba chegando em perguntas do tipo: ali são quilombolas ou não são? Né? A terra é quilombola ou não é? O que a gente, de conviver muito aí, sabe que a questão não é tão simples assim, envolve uma série de outras questões. Eu me lembro que até o INCRA, eu fui procurador do INCRA também, né? Me lembro que no início ainda se discutia como é que isso ia ocorrer. Lembro até de reuniões com a professora Eliane Cantarino, lá na Universidade Federal Fluminense, campus Graduatá, e a gente pensava no INCRA como isso ia ocorrer, justamente pensando também no lado jurídico da questão, né? E não deu outra. Hoje, um grande problema que eu acho que o Comitê Quilombola podia, e acho que é o que está fazendo, né, debater, é como a gente traduz todos esses conhecimentos antropológicos, esses estudos de campo, para uma linguagem que acabe sendo entendida e compreendida para o órgão julgador. Não é tão ruim a coisa assim não, porque consultando a jurisprudência de tribunais, até dos tribunais superiores e dos tribunais regionais federais, alguns até adotam bem e trabalham com esses conceitos antropológicos, outros nem tanto, né? Hoje o quadro, ele não é bom. Para mim, fica bem claro, desde a época em que eu passei pelo INCRA e hoje agora no Ministério Público Federal, eu acho que se você já tinha uma resistência a resolver a questão quilombola, nos últimos tempos, ou mais especificamente nesse último governo, vamos dizer assim, a questão praticamente parou. Eu, quando cheguei, vi que a professora Eliane já falava aqui de alguns números, né? Nós trabalhamos muito com esses números recebidos recentemente para as nossas recentes ações coordenadas, porque são números assustadores, né? Você tem 1.286 processos abertos hoje, e acho que até hoje, desde esse direito assegurado lá, com o advento da Constituição em 1988, no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou seja, nesses 25 anos são 139 terras tituladas apenas, né, diante desse número que eu já falei de 1.286 processos, sendo que desses 139, na verdade, o INCRA, ele titulou apenas 39. Então, na verdade, a atuação do INCRA em relação ao todo aí é de terras regularizadas de 2,4%.
Esses números, até numa audiência pública recente em Brasília, foram contestados, mas enfim, acho que não é nem o caso você discutir uma vírgula aqui ou uma outra. O que o quadro mostra claramente, e isso é jurídico, isso é sociológico, enfim, é que existe no Brasil hoje claramente um racismo institucional, no sentido de que para certas questões a máquina burocrática não anda. E é interessante observar que, como nós atuamos muito também na questão indígena, e também nunca deixamos de lembrar também em relação a outras comunidades tradicionais, que é uma coisa que às vezes fica um pouco esquecida, né? Mas nós atuamos também, estamos com ações programadas aí para o próximo ano em relação a comunidades tradicionais, outras, mas é impressionante quando você verifica que, na verdade, a questão indígena, que também é uma questão que sofre uma série de resistências, né, de um total de terras indígenas reivindicadas, você tem 1/3 regularizado, 1/3 ainda sob análise e 1/3 ainda nem com o processo iniciado. Mas se você for comparar, a questão quilombola consegue ser pior, consegue estar ainda mais atrasada, com menos iniciativas governamentais do que até mesmo uma questão alijada, que é a questão indígena. Então, na minha concepção, está bem claro isso. Acho que a primeira lei que tratou de terras no país já vinha proibindo a propriedade de terras por parte de negros, né? E quando, na verdade, já se admitia, né, desde sempre se admitiu que o índio pudesse ter terras, porque, na verdade, os portugueses eles foram tomando as áreas, né, e sempre dizendo, não, a partir dali é a terra dos índios. E aí avançava, e depois ali, a partir da então a ideia de que o índio pudesse ter terra já está na essência da colonização brasileira. Mas o negro ter propriedade, não é só ocupar ali no canto da fazenda, mas efetivamente, como a Constituição fala, ter título de propriedade é algo que ainda não foi muito bem assimilado. Hoje o quadro, ele além dessa inércia por parte do governo, que eu até gosto de frisar, eu já passei pelo INCRA, conheço os meandros, não é efetivamente algo que esteja ali no dia a dia dos servidores da Conta, mas com certeza sim, o que eu ouvi aqui, passando já sendo mencionado pela professora Eliane, que é, na verdade, uma política toda da instituição que nós, inclusive, identificamos com alguns artifícios, né? Por exemplo, a criação de fases. Há fases no processo de regularização quilombola que não existem em nenhum ato normativo, legislação, decreto, mas que, por exemplo, começaram a surgir. Então, os processos são avocados, vão para Brasília e lá ficam por um tempo absurdo, né? Um caso, eu acho que é o caso mais emblemático, inclusive objeto de uma ação nossa agora, é aqui do Espírito Santo, é a terra quilombola de São Domingos, ali na nossa área de atuação ali de São Mateus, que ficou mais de um ano parado para apreciação de uma contestação do recurso. Enfim, algo que não poderia demandar mais do que 15, 30 dias no máximo, pela lei do processo administrativo federal. Então, esse é um dos artifícios. Isso funcionava um pouco diferente. Antigamente, no governo anterior, a questão parava na expedição do decreto expropriatório. Chegou-se à conclusão que isso acarretava uma pressão muito grande sobre a figura lá da Casa Civil ou do presidente da República, e hoje diluiu-se isso por outros mecanismos aí que realmente emperram a questão quilombola. O que fez com que o Ministério Público Federal, já observando esse quadro, depois de outras iniciativas, que é bom a gente mencionar aqui rapidamente, porque nós já desde o ano passado fizemos também uma ação coordenada sobre saúde indígena, no Dia Mundial dos Direitos Humanos,
e também fizemos no Dia do Índio uma ação coordenada grande, nacional, para a questão de terras indígenas. E agora, no Dia da Consciência Negra, na Semana da Consciência Negra, na verdade, nós reunimos, né, estudos dados, incluindo, por exemplo, o estudo orçamentário, que também acaba chegando para o judiciário também uma defesa, que já é uma defesa antiga, da alegação da falta de recursos, que eu até não descarto. Com certeza essas áreas não são beneficiadas com os recursos necessários para que as terras quilombolas do Brasil fossem regularizadas. Mas nós apontamos e fizemos estudos dos últimos 3 anos, em todos os anos, as dotações para essa ação do governo federal acaba terminando o ano, deixando de gastar, em alguns casos, até quase mais da metade do orçamento. Então, nem esse argumento pode ser alegado para uma eventual escusa para essa paralisação. Então, nós fizemos uma série de estudos e reunimos dados que incluem justamente isso, também estudo do orçamento, para então, na semana agora da Consciência Negra, ajuizarmos Brasil afora, né, selecionando casos em que estava bem demonstrado, até pela essa nota dos servidores do INCRA, que dava a sinalização para esses processos, né, alguns são, acho que ao todo uns 14 no Brasil, que estavam paralisados sem nenhuma justificativa, nesse caso clássico de pare com esse processo, porque esse aí vai dar problema, esse vai gerar algum tipo de conflito e vai gerar problemas políticos para o governo. Então nós elencamos esses casos e os colegas Brasil afora ajuizaram aí uma série de medidas, são no mínimo, na última contagem nós são 7 ações ajuizadas, envolvendo 6 estados, mas isso nós estamos para atualizar, mais colegas aderiram a essa ação coordenada e tomaram medidas, que incluem também recomendações, né? O que encontra, de certa forma, um respaldo nos tribunais. Há várias decisões mandando o INCRA e outros órgãos e entidades concluírem processos, né? Num prazo aí que vai desde os 2 anos para concluir todo o processo, até prazos menores aí para concluir uma ou outra fase em 30 dias, 60 dias. Então é uma linha que a gente apostou e viu a necessidade da entrada do judiciário, né? Porque essa questão no judiciário já foi mais tormentosa. Se a gente puder traçar um quadro hoje, nós vemos que houve uma primeira decisão do Tribunal de Contas da União, que na verdade fiscaliza, né, as despesas dos órgãos e entidades públicas federais, mas houve uma decisão numa dessas inspeções no INCRA que chegou a declarar inconstitucional o decreto, né, que trata da regularização quilombola. Então isso chegou a causar um problema, mas um outro tribunal, não sei se falando assim de tribunais, um seminário quilombola, se também não fica muito jurídico, mas enfim, um outro tribunal que tá acima, o STJ, acabou dizendo que isso não valia. O problema é que também nós temos a nova grande ameaça aí, que foi a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que parou de uma forma um pouco desastrosa, porque iniciou-se o julgamento dessa ação, o ministro César Peluso, ele vem dar o seu voto antes de se aposentar, concluindo pela inconstitucionalidade do decreto, né? E depois o processo para. Então muitas decisões pipocaram depois desse voto, alegando isso. Olha, a ação direta de inconstitucionalidade do decreto ainda não foi julgada, mas o voto que nós temos é pela inconstitucionalidade, então suspende o processo. Temos um processo aqui no Espírito Santo parado sobre esse argumento. Porque é preciso que a gente entenda, quando eu falo do decreto, né, eu pulei logo para falar do decreto, na verdade,
como muitos aqui já devem ter acompanhado, no Brasil não se conseguiu, e acho difícil que se consiga, no quadro atual, a edição de um ato normativo lei tratando da questão quilombola. Então você tem ali o direito assegurado em âmbito constitucional, no artigo 68 da DCT, e depois você não tem ali a lei, mas você vem e tem um decreto, 4887, 2003, que revogou um decreto anterior expedido pelo Fernando Henrique Cardoso. E isso gera uma confusão enorme, porque se opera muito nessa lógica de que não existe esse ato normativo intermediário. Então, por isso seria inconstitucional. Não se poderia falar em desapropriação, que na verdade beneficia o proprietário, porque na questão de terras indígenas não há desapropriação, a terra só são pagas as benfeitorias de boa-fé, e a terra nua não é paga, né? Essa desapropriação, por exemplo, alega-se não poderia estar prevista num decreto, ele está prevista em lei. Quando, na verdade, é bom que a gente dissemine essa ideia aqui em todos os fóruns, na verdade, existe sim mais de um ato normativo, lei infraconstitucional aí, mais de um, mas principalmente a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que assinada pelo país, entra com o status de lei. E tem mais um detalhe: como trata de direitos humanos, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, essa lei teria um caráter, um status, na verdade, que está acima das outras leis. É o que o ministro Gilmar Mendes chamou de status supralegal. Então ela está, não só existe essa lei, como existe uma lei supra-lei, tratando da questão, e que fala ali expressamente, né, quais os povos a quais ela se destina. O conceito de povos tribais inclui sim os quilombolas e outras populações que nós também tratamos delas, e fala também de, dentre outras coisas, proibição de remoção, né, exceto em alguns casos específicos, e direito de propriedade. Então, o direito de propriedade está ali previsto também, que aqueles povos tradicionais têm o direito, sim, de ter a propriedade sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, é bom que a gente aproveite todos os fóruns para corrigir coisas que às vezes você não lê na decisão. E a decisão passou por essa história de que não houve, e até menciona o 69, mas continua falando que não existe essa lei intermediando, né? Então, eu acho que o quadro hoje já foi, um quadro ainda, em termos de jurisprudência, complicado, né? Acho difícil também avançar no campo legislativo, mas acho que o problema maior ainda é essa coisa da mora, porque nós vemos que às vezes até uma sociedade ali que está resistente a certas questões, mas ações governamentais, previsto lá o direito fundamental, às vezes movimentam esse quadro, né? Até tem o antropólogo e colega de vocês lá de Niterói, Roberto da Mata, né, que explicava que o Brasil herdou de Portugal essa ideia de não julgar as coisas. No Brasil, em Portugal, não se julgava ninguém antes de um ano, porque primeiro tinha que se conhecer quem estava sendo julgado. Primeiro vamos ver quem é essa pessoa aí, para depois eu dar a decisão. Então, no Brasil, eu acho que isso existe sim no judiciário lento, e também na ação governamental. E a própria Constituição já absorveu mais recentemente a ideia da duração razoável do processo. Então, alguns processos que nós vemos aí perdurar, eles precisam de uma resposta, nem que seja não, mas não se concebe hoje, no nosso Estado Democrático de Direito, esse processo que está não sei quantos anos e não tem nenhuma resolução e não passou daquela fase, mas por que está analisando e a coisa vai num processo kafkiano aí que ninguém sabe o que está acontecendo, até com a falta da publicidade em alguns casos. Então, para mim,
nessa questão quilombola hoje, eu acho que o que nós temos é uma mora. Antes de qualquer outra questão que a gente possa apontar, eu acho que hoje nós devemos combater, e foi o que nós fizemos na recente ação coordenada, a total inércia, a mora do Estado brasileiro na resolução da questão quilombola. Boa noite a todos, sou Valquíria, Procuradora da República em São Mateus, juntamente com o colega Leandro, que fez essa exposição muito bacana aqui para a gente agora. Bem, peço desculpas pelo atraso também, realmente queríamos ter chegado com antecedência, inclusive para ouvir aqui as discussões a respeito dos temas, né? E começo a dizer que o tema que escolheram para que nós falássemos aqui hoje é os direitos dos quilombos e as ações do Ministério Público Federal. Bem, há pouco tempo trabalho com a matéria de quilombolas, estive em Rondônia trabalhando com muitas comunidades indígenas e cheguei aqui no estado há aproximadamente 6 meses e me deparei com mais de 39 comunidades quilombolas no norte de São Mateus, no norte do Espírito Santo, englobando ali a área de São Mateus e Conceição da Barra. Meu gabinete possui vários procedimentos relacionados a justamente o tema que nós temos aqui hoje, direitos quilombolas, e o que nós vemos aqui, vários dos direitos dos quilombolas são direitos, na verdade, de cidadãos comuns, como qualquer outro não quilombola, mas trazem um conteúdo normalmente específico. Qual é esse conteúdo? O conteúdo cultural, né? Temos aí questões de educação, questões de saúde, que engloba também a questão da segurança alimentar, hoje muito grave. Creio que em todo o Brasil, pelos dados que nós temos na Procuradoria da República hoje, é uma questão que afronta muito, viola muito gravemente e emergencialmente os direitos dos quilombolas, questão de saneamento básico, muitos não têm água potável, enfim, são diversos. Educação, nem se fala. Não há educação específica, colocaram ali uma denominação, educação do campo, né? Englobando indígenas, quilombolas, assentados do INCRA, enfim, todos os que não estão no meio urbano, né? Como se isso fosse suficiente para trazer essa questão peculiar da identidade indígena, identidade quilombola e dessas pessoas que estão ali no meio diferenciado de vivência, né? E de meios de subsistência também. Tratando sobre tantos direitos, e lá nós temos diversos procedimentos que tratam sobre vários desses direitos, o que nós começamos a concluir? Que muitos desses direitos, na verdade, hoje, são cerceados e violados por quê? Por causa da violação principal, que é a não regularização da titulação de terras quilombolas. Então, tudo começa a passar por esse direito fundamental. Ou seja, o quilombola não tem alimentação adequada. Por quê? Olha, pelo menos aqui em São Mateus e Conceição da Barra, podemos afirmar absolutamente que eles não possuem territórios para fazer as suas plantações, né? Plantar a sua mandioca ali numa área absolutamente de confinamento ali, a horta, enfim, para consumo de subsistência mesmo. Em relação a saneamento básico, mesma coisa, perpassa a questão do território. Porque, porque lá não há titulação em favor do índio. Então a SAI já fica um pouco ali se resguardando se vai ou se não vai instalar a tal da água potável. Olha, mas são cidadãos que precisam da água potável. Não interessa de quem é o território, não interessa de quem é a propriedade. Enfim, educação, também temos uma barreira grande em relação, creio que aí mais ligada à questão muito relevante que o doutor Leandro colocou, que é a questão do racismo institucional. Né? Bem, então concluímos que
vários dos direitos hoje violados pelo Estado brasileiro, e não só o Estado brasileiro, né? Muitas das grandes empresas que atuam no Brasil hoje são extremamente, se não digo determinantes das violações, são favoráveis a elas, né? Inclusive depois até vou colocar uma questão aqui sobre uma ação bem relevante que nós entramos na Semana da Consciência Negra, agora em 2013, e aí nós começamos a perceber isso, que o Estado reiteradamente viola direitos que perpassam aí educação, saúde, saneamento, enfim, vários outros. Por quê? Justamente porque não confere o direito constitucional à titulação dos territórios quilombolas. Inclusive, há um impedimento hoje para vocês verem aonde que chega é lamentável mesmo que o Estado brasileiro não verifique que ele viola um direito e, a partir dessa violação, passa a violar uma série de outros direitos. O direito à extensão rural, hoje, tão importante para os quilombolas, né? Eles plantam, eles têm lá pequenas áreas, mas que, enfim, precisam ali de uma assistência técnica, porque realmente, hoje, ter terra, infelizmente, não basta. É necessário ter instrumentos para cultivar essa terra, enfim, adubo, extensão agrícola, de uma forma geral. Esses quilombolas não conseguem sequer ter acesso às políticas públicas de crédito rural, de extensão agrícola. Por quê? Porque não possuem justamente a propriedade dos espaços que eles ocupam. Então o Estado recusa a eles a propriedade da terra que deveria reconhecer e se encontra em uma eterna mora aí nesse reconhecimento, e por causa disso recusa também o direito a prestar assistência de saúde, a prestar assistência rural, a prestar o crédito agrícola, enfim, dentre outros direitos que estão previstos em lei e em atos normativos infralegais. Né? É realmente lamentável que não se consiga sair desse círculo vicioso de violações de direitos quilombolas. Bem, passando essa pequena introdução, quero ser breve, mas preciso aqui aproveitar o tempo para até trazer alguns questionamentos, aproveitando que é um evento aqui de antropólogos, né? Nós temos muitas dúvidas em relação à ciência dos senhores quando abordamos ali no processo judicial, ou mesmo extrajudicialmente, né, em reuniões com o INCRA, com a CEPIR, enfim, outros órgãos que são responsáveis por políticas públicas aplicadas a quilombolas, e nós vemos que há muita dificuldade, como bem colocou o Leandro, de não somente procuradores da República, advogados da União, que também defendem a posição do INCRA perante o Poder Judiciário, mas principalmente pelo próprio Poder Judiciário. Há muita dificuldade de ultrapassar essa barreira da linguagem jurídica com a linguagem dos profissionais da antropologia. Nós temos, assim, uma certa barreira mesmo, às vezes, para ser ultrapassada. E creio eu que, em primeiro lugar, a gente reconhecer que existe, muitas vezes, essa barreira é o primeiro passo para que a gente possa ultrapassá-la, né? Não digo isso de colegas que acompanham aí todos os dias debates da Sexta Câmara, vão para encontros, porque nossos encontros sempre são municiados com muito conhecimento antropológico, mas muitos colegas que talvez não fiquem alheios a essa discussão. E aí coloco aqui faço aqui essa confissão por parte de quem atua no Ministério Público Federal perante o Poder Judiciário, que realmente há muitas vezes um bloqueio desse diálogo entre essas ciências, a ciência jurídica e a ciência antropológica.
E gostaria que os senhores, inclusive, se pudessem aqui trazer algumas dificuldades que os senhores mesmos têm em relação a questões jurídicas que os senhores não conseguem alcançar, muitas vezes, né, durante esses procedimentos, aproveita aqui a Lucélia, procedimento administrativo no INCRA, algumas questões judiciais, ficamos aqui à disposição para manter esse diálogo que tanto falta às vezes. Bem, sobre as ações agora, nós já fizemos várias ações coordenadas no Ministério Público Federal pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, duas delas em relação a populações indígenas e uma agora marcada no Dia da Consciência Negra em relação a populações, em relação a comunidades tradicionais quilombolas. O Dr. Leandro já colocou um número de ações que foi proposta. Tivemos uma audiência pública em Brasília muito interessante, comunidades quilombolas ali próximas e membros de comunidades quilombolas de lugares até distantes foram até Brasília, expuseram as suas dificuldades, né? Rio dos Macacos também marcou muito o debate lá. E o presidente do INCRA estava presente, se manteve presente até o final dos debates e trouxe todas as justificativas imagináveis e inimagináveis para que o INCRA, para justificar a demora do INCRA na resolução desses procedimentos administrativos, né? Foi colocada a questão do orçamento, que não tem sido executado de forma eficiente pelo INCRA. O INCRA refutou algumas coisas, alguns números colocados pelo Ministério Público Federal, sem muito embasamento, mas depois nós tivemos a oportunidade de fazer uma nova análise da questão orçamentária e efetivamente vimos que não há hoje justificativa plausível pelo INCRA em relação à questão orçamentária. Ou seja, não falta dinheiro hoje para o INCRA realizar as demarcações quilombolas. Há uma ineficiência na execução desse mistério. E o que a gente começa a ouvir depois, em relação a essa mora também? Que, na verdade, a execução orçamentária lá na ponta é muito difícil. Né? Não, a pessoa está lá nos confins da Amazônia, nos confins lá do Nordeste, e o órgão não consegue, enfim, fazer o procedimento de aquisição, de contratação fluir. E aí, resta a pergunta para o Ministério Público Federal, que eu fiquei meio atônita com essa questão também. Ora, isso é um problema que perpassa a administração pública brasileira. Um Estado com proporções continentais como o Brasil não pode alegar que, olha, temos uma distância ímpar em relação a outros lugares do mundo, temos populações em locais distantes, de difícil acesso, e por isso não executamos direitos constitucionais dessas comunidades. Realmente, não conseguimos visualizar hoje nenhuma das justificativas, de várias justificativas dadas pelo INCRA, para essa mora na demarcação das terras quilombolas, não conseguimos ver absolutamente nenhuma delas como plausível. No estado do Espírito Santo, fizemos, então, na Semana da Consciência Negra, fizemos um mutirãozinho ali nos nossos procedimentos, selecionamos alguns casos que a mora estava muito evidente, como esse da comunidade de São Domingos, e também tinha um outro procedimento no gabinete sobre uma questão sensível aqui no Estado, creio eu, que é uma questão que foi investigada pela CPI da Aracruz há uns 10 anos atrás. Acho que, creio eu, que ela se iniciou em 2002, 2003.
nessa CPI, creio que muitos que estão aqui, que são capixabas, devem ter acompanhado essa CPI na imprensa, enfim. Essa CPI, ela conseguiu, pelo pouco tempo que ela durou, porque ela foi inviabilizada ali, o término das investigações da CPI foi inviabilizado por ações judiciais movidas pela empresa que estava sendo investigada, e nós visualizamos, então, que essa CPI conseguiu concluir uma investigação no sentido de demonstrar que a titulação de terras de algumas das propriedades rurais hoje tidas hoje em posse da Fibria, antiga Aracruz Celulose, eram terras devolutas que foram fraudulentamente tituladas em favor da empresa. E a partir dessa constatação da CPI, houve uma investigação profunda no Ministério Público Federal, pelos colegas que nos antecederam, e agora, com a nossa chegada também, nos debruçamos em cima dessa papelada. Eram cerca de aproximadamente 10.000 páginas de papel que lotaram assim o gabinete. Pedimos toda essa papelada e passamos a analisar. Analisamos essas milhares de páginas e conseguimos demonstrar o vínculo empregatício e a questão, o vínculo empregatício das pessoas que se declaravam agricultores, para o Estado do Espírito Santo, a fim de obter a legitimação de posse dessas terras. Comprovamos o vínculo empregatício entre elas, aí fomos atrás de INSS, enfim, de outros meios, e a partir dessa constatação, pedimos os procedimentos de legitimação de posse no INCRA e no IDAF. Conseguimos a análise desses procedimentos, demonstrou que a legitimação de posse por esses funcionários da Aracruz, ela se deu em determinada data. Em menos de semanas ou meses, essa propriedade foi transferida para as empresas que compunham o Grupo Aracruz Celulose à época. E essa demonstração dessa cadeia de transferência imediata já demonstrou um indício grave de fraude. Lendo os depoimentos desses funcionários posteriormente na CPI, que depuseram perante a CPI, nós constatamos que efetivamente eles confessaram que essa prática da declaração fraudulenta da condição de agricultor para a legitimação de terras públicas foi feita deliberadamente, foi feita conscientemente ao mando da sua empregadora, à época Aracruz Celulose. Bem, conseguimos então provar esse liame e pedimos então para o INCRA que nos demonstrasse em quais daqueles territórios havia sobreposição com pretensões de comunidades quilombolas aqui no Espírito Santo. E aí conseguimos visualizar que pelo menos 3 comunidades quilombolas foram diretamente afetadas por essa transação fraudulenta da Fibria antiga Aracruz. E aí postulamos que o Poder Judiciário reconheça a nulidade desses títulos, em primeiro lugar, em virtude dessa operação fraudulenta. Em segundo lugar, que faça com que esses títulos retornem ao patrimônio público do Estado do Espírito Santo e, a partir de então, aplique a lei estadual, que eu acho que muitos dos senhores conhecem, há uma lei estadual aqui no Estado do Espírito Santo que determina que terras devolutas ocupadas tradicionalmente por comunidades quilombolas sejam reconhecidas pelo Estado e tituladas em favor dessas comunidades. Pedimos simplesmente a aplicação da lei estadual para que, então, essas terras sejam realmente restituídas a quem de direito. Sabemos que hoje a Fibria ainda não se manifestou publicamente a respeito, mas creio que não vai haver uma confissão a respeito do fato.
Bem, sobre a nossa ação, é basicamente essa questão que eu gostaria de colocar. Gostaria de colocar também o que nos motivou a entrar nessa ação. Foi justamente, em primeiro lugar, uma visita a essas terras quilombolas. Não sei se os senhores, acho que já puderam ter essa oportunidade de visitar as terras quilombolas aqui do estado do Espírito Santo. A oportunidade que eu tive, a primeira oportunidade que eu tive, eu fui até a terra quilombola e eu percebi que absolutamente os quilombolas estavam cercados por eucalipto. Não há espaço algum para qualquer tipo de atividade ali. Isso me entristeceu muito, né? Fiquei ali tanto quanto sensibilizada com essa questão e a partir disso eu mergulhei mesmo nessa questão nesse procedimento da Aracruz. E com a ajuda do Leandro, que é indispensável, conseguimos finalmente propor essa ação e creio eu que o procedimento investigatório continua, né, a todo vapor para que talvez amanhã consigamos comprovar mais propriedades fraudulentamente tituladas e pedir então ao Poder Judiciário que faça retornar às populações, às comunidades quilombolas. Bem, e essa questão da ação serve também para a gente, da ação contra a Aracruz, serve também para a gente refletir sobre a violação de direitos humanos no nosso país, não apenas pelo Estado brasileiro, né, isso lá do censo falando, a União, Estados, municípios, enfim, Distrito Federal, mas também por entidades privadas, por instituições, por empresas, grandes empresas, multinacionais, enfim. Também serve para que nós olhemos não só o Estado como um alvo, né, de ações, medidas, mas também olhemos as violações que ocorrem todos os dias entre particulares, né, entre empresas e pessoas físicas ou entre indivíduos, enfim. Isso também serve para nós termos um pouco essa reflexão de que as violações geralmente vêm do Estado, geralmente por uma omissão do Estado no cumprimento das suas funções, mas em muitos dos casos também, isso aí, essas violações, elas têm um conteúdo privado, exclusivamente econômico, né, muitas vezes, e era isso que eu tinha a colocar a respeito da ação. Ficamos abertos a questionamentos, gostaria que os antropólogos se manifestassem aí sobre enfim, mantemos um diálogo aqui a respeito das questões que afligem tanto nós, né, no aspecto jurídico, como vocês no aspecto da antropologia. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Obrigado aí a todos os componentes da mesa. As falas foram muito elucidativas, provavelmente virão muitas questões aí.